Muito bem, meus irmãos da Igreja Batista do Fonseca, estamos reunidos mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor, para mantermos viva a chama da adoração comunitária, que hoje acontece de forma virtual, infelizmente, e por enquanto, não é verdade? Na expectativa, né, irmãos, no desejo de que em breve esta adoração aconteça de forma presencial, eu e você juntos no templo da nossa igreja. Enquanto isso não acontece, nós vamos seguindo por aqui, mantendo os nossos propósitos e vamos fazer isso nessa oportunidade, como sempre fazemos. É uma liturgia boa, né? Começarmos um culto de adoração e de louvor a Deus orando, né? Falando com Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, mais um lindo domingo que o Senhor nos concede. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores ao Teu nome, de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de nos sentirmos juntos, unidos como corpo de Cristo, esse corpo de Cristo chamado Igreja Batista do Fonseca. Abençoe cada um dos meus irmãos, seus familiares, abençoe todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesta hora. É o que eu te peço e te agradeço desde já, no doce nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Como sempre fazemos, vamos cantar um louvor a Deus e logo depois eu volto com a mensagem desta oportunidade. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome, só teu nome, só teu nome é santo. Irmãos, vamos à mensagem desta ocasião, desta oportunidade. Eu tenho desenvolvido uma série de mensagens com o tema As Virtudes de Termos um Deus. Este tema, esta série tem a finalidade de trazer mais uma
uma resposta, mais uma contribuição ao fortalecimento da nossa fé, mais um alimento para que tenhamos a nossa fé saudável nesse tempo tão difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. O subtema desta reflexão, da reflexão de hoje, é: quando somos fracos, somos fortes. Vou repetir o subtema: quando somos fracos, somos fortes. Quero pensar um pouquinho nesta frase que você conhece, né? Se você não conhece, você vai conhecê-la. O autor dessa frase é uma pessoa que nós já estudamos bastante nessa vida, que vale a pena continuar estudando, o apóstolo Paulo. Essa expressão se encontra no texto que eu quero ler para vocês, que serve como base dessa mensagem, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Diz assim, então, o texto. Acompanhe a leitura, irmão, será projetada para você ler junto comigo, tá bom? Vamos ler juntos. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Me acompanhe nesta oração. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa e ela tem para todos nós uma boa mensagem, um bom alimento. Nela encontramos o que precisamos para vencer todas as dificuldades desse tempo. Te peço que o Senhor nos ajude a entendê-la um pouquinho mais nesta oportunidade. Me use para isso. Que essa palavra vá ao encontro de cada coração, trazendo respostas, alívio, ânimo, renovo, toda essa obra que só o Teu Espírito é capaz de fazer. Mais uma vez te peço, usa-me para isso, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já parou para pensar na incoerência da frase, né, que tem como tema dessa reflexão. Quando somos fracos, é que somos fortes. A grande questão, queridos, é que, mesmo estranha e incoerente, na verdade, ela só pode ser dita por aqueles que têm Jesus como seu Senhor e como Salvador. Somente pessoas assim conseguem discernir conseguem discernir o propósito dessa frase, o que ela autenticamente quer dizer. Eu falo isso, queridos, porque dizer isso para qualquer pessoa certamente vai parecer algo estranho. Como é que alguém, sendo fraco, é forte? Como? O apóstolo Paulo nos explica isso, nos ensina, e eu creio que este é um anseio do nosso coração. Eu creio que, inclusive, esta palavra, irmãos, serve para os nossos tempos. É uma frase bem pertinente para os dias que nós atravessamos. Esses dias que, de alguma maneira, nos deixa bastante enfraquecidos, né? Impotentes diante de uma pandemia, diante de um inimigo invisível, diante de tantos impedimentos. Com certeza, queridos, é muito natural que nos sintamos enfraquecidos numa hora como esta. Mas o texto que lemos, irmãos, ele nos ajuda a enfrentar tudo isso. Na verdade, esse texto ele faz parte de um contexto onde Paulo está contando aos crentes de Corinto sobre o seu espinho na carne. Paulo tinha um problema, tinha uma dificuldade que ele chama de espinho na carne. Lemos isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Diz assim:
para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Sabe, irmãos, no fundo não nos cabe saber o que era o espinho na carne de Paulo. Muita gente gasta tempo, pesquisas, para tentar imaginar o que seria autenticamente este problema que Paulo enfrentava, este espinho na carne. Mas Paulo nos orienta a respeito de algumas questões sobre isso. Por exemplo, ele reconhece que esse espinho na carne vinha de Satanás. Era uma obra maligna. Era algo, assim, muito, vamos entender, muito natural, como a ação do inimigo das nossas vidas. Satanás, ele realiza obras para nos atormentar, para nos prejudicar. Esse espinho na carne, para Paulo, era uma obra de Satanás. Outra coisa que Paulo reconhece é que ele vivia incomodado, não era algo, segundo o texto, que lhe atormentava. Não era fácil para ele, irmãos. Eu imagino que havia uma luta muito grande na vida de Paulo por conta dessa obra de Satanás. Mas uma outra coisa que Paulo reconhece é que tudo isso estava debaixo da permissão de Deus. Interessante, Paulo sinaliza que o que está acontecendo, Deus está permitindo, e com certeza com propósitos em relação a isso. Alguns destaques que mostram a virtuosidade de Paulo em ter Jesus como seu Deus. Lembra do nosso tema, né? As virtudes de termos um Deus. E Paulo mostra que ele tinha essa virtude, ele tinha um Deus. O primeiro destaque que eu quero deixar para a gente pensar está relacionado a como Deus usou o sofrimento de Paulo. Queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo como Deus usou o sofrimento de Paulo. Isso está bem implícito, ou melhor até, explícito, na frase quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, no texto que lemos, né, na NVI, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dá para entender, irmãos? Deus usa o sofrimento na vida de Paulo para que o poder de Deus se aperfeiçoasse em sua vida. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso era muito importante, especialmente para o homem, o ser humano chamado Paulo, porque há um tempo atrás, na vida dele, Paulo se achava muito autossuficiente. Paulo era um homem extremamente religioso, um mestre, um doutor na lei. Ele era uma das autoridades religiosas da sua época, um fariseu de alta capacidade. E tudo isso trazia para o coração de Paulo esse problema chamado autossuficiência. Aliás, meus irmãos, todo religioso age de alguma maneira como alguém autossuficiente, no sentido de toda a relação que ele tem com Deus, religioso, tá bom? Toda a relação que ele tem com Deus está baseada na sua performance. Então ele pensa mais ou menos assim: como Deus não vai me responder, eu que oro, leio a Bíblia, vou à igreja, como é que Deus não vai me atender a mim que sou um homem tão comprometido, um homem tão fiel, um homem tão santo? Entendem? O religioso quer que Deus responda às suas orações baseados na sua performance, no seu próprio comportamento. Paulo vai aprender, irmãos, com o sofrimento que Deus lhe dá, que não é nada, não é por aí. A expressão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, revela, irmãos,
que é muito bom andarmos em santidade, nunca seremos contra isso, mas Deus nunca vai nos abençoar na medida das respostas que damos a tudo aquilo que Ele nos apresenta, porque se for assim, irmãos, pode ser até que em um dia você tenha boa resposta, mas no outro dia você terá uma maldição. Num dia nós somos capazes de obedecer, no outro, muitas vezes somos incapazes de obedecer. Então no outro temos bênção e no outro temos maldição. Não é assim que acontece. Sempre somos abençoados pela graça de Jesus Cristo. É por isso que não podemos ser autossuficientes. Sabe, irmãos, há uma palavra que eu posso resumir a reflexão de hoje. A virtude de termos um Deus é que Ele nos causa dependência dEle. Porque quanto mais somos dependentes de Deus, mais somos abençoados. Temos que tomar cuidado com isso que eu estou chamando aqui de autossuficiência. Deus usa o sofrimento para quebrar a autossuficiência de Paulo. Um outro destaque, irmãos, está em como Paulo usou o seu sofrimento. Deu para entender? O primeiro destaque estava relacionado em como Deus usou o sofrimento de Paulo. Agora, como Paulo usou o seu sofrimento. E ele usa para crescer. Com uma maturidade que nós precisamos alcançar. Vou reler aqui o verso 10. Paulo diz assim, olha, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Percebam, irmãos, o quanto isso é intrigante, no mínimo. Porque sabemos, irmãos, que alegrar-se, entendem? Alegrar-se nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, não é fácil. Isso é um problema muito sério. Mas por que Paulo consegue isso, irmãos? E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer, no detalhe do texto que às vezes passa e nem percebemos. Por que Paulo consegue se alegrar em tudo isso? A resposta é porque ele faz tudo isso por amor a Cristo. Está no texto. Por isso, por amor a Cristo, eu me alegro em todas as dificuldades, apertos, desafios que eu tenho na minha vida. Por amor a Cristo. Aqui está, irmãos, mais uma razão para acreditarmos o quanto o Evangelho muda a nossa vida. Muda. O quanto o Evangelho nos transforma. Ninguém sem Cristo vai ser capaz de se alegrar nos problemas, na pandemia, na quarentena. Só aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, no caso eu e você, nós podemos nos alegrar em Cristo. Sabe, irmãos, Cristo sofreu tudo isso que Paulo relata aqui. E nós podemos também sofrer tudo isso em Cristo. Por que Paulo se alegra? Ele se sente, na minha opinião, um privilegiado em viver tudo isso em Cristo, já que Cristo também sofreu todas essas coisas. Eu quero concluir, queridos, pensando em como podemos usar o nosso sofrimento. Veja que, recapitulando, vimos como Deus usou o sofrimento de Paulo, como Paulo usou seu sofrimento, e agora eu concluo indagando como podemos usar o nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Como podemos usar isso? Sabe, irmãos, no fundo nós precisamos verificar
como é que nós estamos reagindo a tudo isso? Quando chega a fraqueza, quando chegam os insultos, quando faltam, com respeito à nossa pessoa e à nossa fé, vivemos um tempo assim. Quando nos encontramos necessitados, e como existem necessidades hoje, não são desejos, irmãos, são necessidades financeiras, necessidades de alimento, necessidades de acolhimento, de abraços, de encontros, necessidade de estar com o outro. Como é que nós reagimos a tudo isso? Como é que reagimos às perseguições que enfrentamos, às angústias que nós sentimos? Como nós reagimos? Essa é um bom teste, Precisamos verificar isso na nossa caminhada. Porque sabe, irmãos, tudo isso, ouça bem o que eu vou te dizer, tudo isso precisa gerar em nós humildade e dependência de Deus. E na medida em que gera humildade e dependência de Deus, gera a certeza de que Deus está conosco. E a certeza de que Deus está conosco tem que gerar alegria, tem que gerar contentamento. Não pode ser diferente. Eu sei que a situação está muito difícil, mas mantenha-se firme e alegre em Deus, porque Ele está contigo. Ele está usando tudo isso está sob o controle dEle, para que você amadureça, para que você cresça. Sabe, irmãos, da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho na carne de Paulo, Ele pode estar fazendo conosco. Deu para entender? Deus não quis tirar o espinho na carne de Paulo. Pode ser que também Deus não queira tirar os espinhos da nossa carne, os sofrimentos que temos. Muitas vezes até as ciladas de Satanás, as armadilhas que elas não deixarão de acontecer. O que precisamos, irmãos, quando nos encontrarmos nessas situações, fraqueza, insulto, necessidade, perseguição e angústia, precisamos ter a fé e a coragem de Paulo e aproveitar esse tempo para crescer em Deus, para crescer na fé. Que Deus te abençoe. Desejo de todo o coração que você seja um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, com base na sua fé em Deus. Desejo de todo o coração que você permaneça fraco e fraca, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, a fim de que você seja forte em Deus. Você pode dizer amém para isso? Muito obrigado pela tua atenção. Vamos cantar mais uma canção e então depois eu volto para a oração final. Somos um só rebanho, temos um único pastor e uma só fé. No mesmo
ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor, e face a face queremos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Vamos entrar nesta semana na última semana do mês de maio. E mais um mês passou, mais um mês de quarentena. Vamos entrar ainda em junho, na boa expectativa, de que estamos caminhando para o término dessa quarentena, a fim de que tenhamos condições de nos reunirmos no templo da nossa igreja. Estamos morrendo de saudade de vocês, tá, gente? Mais uma vez eu quero pedir a sua contribuição financeira, a devolução dos seus dízimos, das suas ofertas. Está aqui mais uma vez os dados das nossas contas, na conta no Bradesco e da conta na Caixa Econômica Federal. Quero mais uma vez apelar a você que tem condições de doar gêneros alimentícios. Converse com a Jo, nos ajude a ajudar outras pessoas. Muitas pessoas têm nos procurado pedindo ajuda e nós queremos ajudar a todas essas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Então continue contribuindo, continue colaborando, não deixe esta participação esfriar no seu coração. Tá bom? Continue firme, precisamos do dinheiro para honrarmos os nossos compromissos, precisamos dos alimentos para ajudarmos as pessoas, precisamos da sua participação. Continue orando, tá joia? Nesta semana, mais uma vez, eu vou abrir 2 salas de oração. Isso para quem não participa de qualquer outra atividade, especialmente naquele horário, você pode passar 1 horinha comigo, tá bom? Só que nessa semana, na terça e na quinta, será das 20 às 21, ok? Das 8 da noite até as 9 da noite, terça e quinta. Se houver alguma mudança, eu aviso nas redes sociais, mas a princípio está marcado, tá bom, gente? Terça-feira, 8 horas da noite, sala de oração através do aplicativo Zoom, tá bom? Deus te abençoe, mais uma vez eu digo, vamos orar, encerrando o culto de hoje. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, nos abençoe nas nossas fraquezas, fazendo com que mesmo fracos, nos tornemos fortes, que assim seja conosco, com todas as pessoas que adoram a Jesus Cristo espalhadas na face da terra, que seja assim hoje, até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de cada um de nós, e é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.